Vou falar sobre o professor dos professores. O homem mais inteligente da história, mas que infelizmente não foi estudado sobre o ângulo da psiquiatria, psicologia, sociologia, psicopedagogia, pelas religiões todas, e não foi estudado também pelas universidades, que foram tímidas e omissas em avaliar as suas técnicas. Há 2000 anos, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Arrastaram aquela mulher que suplicava por compaixão. Ela estava sangrando. E aqueles líderes religiosos, aqueles fariseus, não ouviam o clamor daquela mulher, porque detonou o gatilho, abriu janela, killer, a âncora se instalou, fechou o circuito e o alto fluxo lia e relia de que ela deveria ser eliminada do teatro da terra. E quando chegou-se diante do pórtico de Salomão, o professor que não havia, número 1, anunciado o tema da aula. Número 2, que não havia anunciado o horário da aula. Número 3, que não havia anunciado o local da aula. Mas os alunos o perseguiam porque ele encantava as plateias. Numa época onde a fome não deveria gerar ninguém animado a aprender. Como nessa época, a fome de um outro lado, não mais física, a fome emocional. Estamos na era, uma acusação minha, uma denúncia minha, em mais de 70 países que eu sou publicado, estamos na era dos mendigos emocionais. Pessoas que precisam de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. A fome emocional, a sede emocional é tão grande que o último lugar que os alunos querem estar é dentro da sala de aula. Eles não são culpados. Nós os intoxicamos digitalmente. Toda vez que você bombardeia o córtex cerebral com muitos estímulos, você mexe com um fenômeno que está na quarta camada, chamado psicoadaptação, que é a incapacidade da emoção humana sentir prazer ou dor diante dos mesmos estímulos. Por exemplo, como é que é seu nome? Márcia. Você foi numa loja, comprou uma roupa. Você vai em loja de vez em quando? Comprou uma roupa que você achou que lhe caiu bem. Você veste essa roupa. Hoje, à noite, você lava ela, passa ela. No outro dia, veste a mesma roupa. E você sucessivamente faz isso por um mês. Psicoadaptação. A psicoadaptação leva à perda do prazer. Uma pessoa compra um carro do último tipo, entra no carro, sente prazer, olha para as pessoas ao lado, puxa, eu tive sucesso, que bom. Fala para as pessoas do seu carro. Depois de um mês, entra no carro como entra no banheiro da sua casa. Fica normal. Psicoadaptação. Uma mãe perdeu um filho. Se ela não se psicoadaptar, ela vai desenvolver um luto crônico. Vai ler e reler, detona o gatilho, abre janela, killer da perda, a âncora se instala, ela vai ler e reler e ela vai desenvolver uma depressão dramática, um luto crônico. E ela não vai conseguir se encantar com seus filhos, com os outros filhos, ou com seu marido, ou com seus sonhos. A psicoadaptação é um fenômeno inconsciente, que pode ser até ajudado quando a pessoa compreende que a melhor forma de nós superarmos a dor do luto é todos os dias proclamar dentro de nós que por amor a você, meu filho, ou se a perda foi um pai ou uma mãe, por amor a você, papai ou mamãe, eu vou ser mais feliz todos os dias. Por amor a você, eu vou fazer os outros mais felizes. Me lembro quando nós perdemos 2 crianças na minha família, que eram como 2 filhos.
de 3 e de 6 anos, num acidente de carro onde a esposa e meu irmão sofreu e o carro pegou fogo. Reuni toda a minha família, meus irmãos todos, somos em 6, meus pais. A dor era inenarrável, mas eu falava para eles sobre que deveríamos homenagear cada minuto que vivemos com eles, sendo mais felizes e não mais depressivos. Homenagear, aplaudindo a vida e dando o melhor de nós para fazer os outros felizes. Homenagear, independente de uma religião, encarando a vida como um grande livro e a morte como uma vírgula para que o texto continuasse a ser escrito na eternidade. Assim, aquela dor inexprimível fez com que nós nos psicoadaptássemos. A dor diminuiu, a saudade nunca foi resolvida e nunca deve ser resolvida. Isso nos torna completamente humanos, diferente do ChatGPT, de toda a inteligência artificial, que nunca vai experimentar dor, dúvida, angústia, fobias, saudades. Isso é próprio da nossa espécie, extremamente complexa, extremamente paradoxal. Mas quando nós nos psicoadaptamos, a perda, a dor, ao vexame, a crise, a falência, a humilhação pública, então diminui os níveis da dor e você volta a se tornar protagonista da sua história. Mas muitos se curvam à dor. Ou a dor constrói ou nos destrói. Muitos se curvam à dor e desenvolvem doenças emocionais graves que se cronificam ao longo do tempo. E cuidado, talvez alguns de vocês aqui, sem perceber, se curvaram à dor. E isso asfixiou o seu prazer de viver. Eu fico muito triste com esse drama que ocorre nas escolas, uma tristeza profunda. E quando eu posso, no meu Instagram eu abordo sobre isso e envio mensagens para que as pessoas possam escrever os capítulos mais nobres em seus dias mais tristes. Não há solução mágica, mas o nosso eu pode e deve tomar protagonismo para aplaudir a vida e não sucumbir a ela quando atravessamos o caos. Então a psicoadaptação, ela é ruim quando você perde a sensibilidade, não conversa com os outros, não dialoga com os outros. Por exemplo, pais, quando os bebês não sabem falar, conversam muito ou pouco com eles. Muito. E quando eles aprendem a falar? Pouco. Psicoadaptação. Pais são bem-humorados quando os filhos sequer entendem a piada, não é isso? Tira o terno, a gravata, se tornam palhaços. E quando eles se tornam adolescentes e os pais precisam ser bem-humorados, abraçá-los, dar risadas de alguns erros suportáveis, almoçar com eles, só com um deles juntos, ou só com ele ou com ela, e contar a sua história, transferir o capital das experiências, falar das suas aventuras, dos seus erros, das suas lágrimas, dos momentos em que passaram por vexames, ou seja, transferir o capital das experiências, aquilo que o dinheiro não pode comprar. Os pais falham dramaticamente no mundo todo, porque não entende que o seu eu deve ser gestor da sua emoção e da sua mente. Não entende que não existe inteligência emocional como sempre se acreditou. A emoção, ela é desinteligente, não é autoconsciente e não pode ser gerida, autogerida. Só o eu pode gerir a emoção, por isso está errado o termo inteligência emocional. Tema do meu próximo livro. O fim da inteligência emocional e o começo da gestão da emoção. Pessoas impacientes tentam, se esforçam para ser tolerantes, altruístas, calmos, mas continuam impacientes porque esforçam, dando à emoção um atributo que ela não tem, a autoconsciência. O autogerenciamento é o eu que tem que impugnar pensamentos perturbadores. É o eu que tem que
criticar, discordar de emoções tensas. É o eu que tem que administrar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E o mestre dos mestres, há 2000 anos, quando aquela mulher foi pega em flagrante adultério, perguntaram qual o seu veredito. Era uma situação de altíssimo risco, porque detonou o gatilho, abriu janela, killer, a âncora se fixou, fechou o circuito. Ele e ela poderiam perder a vida sumariamente. Que resposta ele deu? Qual? No mundo todo se sabe a segunda resposta. Quem não tem erros e falhas, atira a primeira pedra. A primeira resposta foi escrever na areia, não submeter à ditadura da necessidade neurótica de responder a tudo e a todos. Pais que querem resolver na hora o problema com os filhos, casais que não se suportam, não se aguentam quando são criticados, contrariados e querem reagir, acabam atirando pedras. Pessoas altruístas atiram pedras mais do que se imagina. Eu não conheço ninguém que não atira pedras nos focos de tensão, a não ser que treine o seu eu para, dentro de si, fazer um tipo de silêncio especial. Não é o silêncio subserviente, tímido. É o silêncio proativo. Eu me calo por fora, mas por dentro eu grito quem me ofendeu, por que me ofendeu, em que circunstância me ofendeu, por que sou obrigado a responder e reagir pelo fenômeno, ação e reação, bateu, levou, por que eu sou obrigado a retroalimentar a agressividade, por que a autoridade tem de sair do meu tom de voz elevado e não da minha sabedoria, a minha tranquilidade, o meu altruísmo. Quando eu começo a retomar a gestão da emoção e não deixa a emoção entrar em cena, porque a emoção vai ser um eterno bebê, ela não pode ter um cartão de crédito ilimitado, senão ela vai comprar ofensas, críticas, agressividade que não lhe pertence. E compra normalmente, um olhar atravessado é capaz de estragar o dia, uma crítica à semana, uma traição à vida. Gestão da emoção é quando você retoma o manche e os instrumentos de navegação da aeronave mental para dirigi-la. Por isso não há inteligência emocional como sempre se acreditou. Milhões de profissionais de psicologia, educadores, coaches. Aliás, tem coach para tudo, né? Até coach para desvirar coach. Virou uma febre. E às vezes entrando numa área que não são deles, uma área que não é deles, por exemplo, tratamento de depressão, de ansiedade, transtornos obsessivos ou os mais diversos tipos de fobias. É respeitoso a profissão de bons coaches, mas coaches desenvolvem habilidades e não tratam de transtornos emocionais. Mas eu não vou entrar nesse detalhe. O objetivo é, ele escrevia na areia e os seus agressores ficaram perplexos. E os agressores daquela mulher, igualmente. O silêncio é impactante. Não compre aquilo que não te pertence.